Versículo 2: Vou preparar-vos lugar. Emmanuel escreve pelas mãos de Francisco Cândido Xavier no livro Fonte Viva, sob o título Tenhamos Fé. Sabia o mestre que, até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido, por destoar, quase sempre, da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. E nessa noite, nosso amigo irá falar para conosco. O senhor Nelson vai falar conosco sobre o tema desta noite. Oi. Tá ótimo. Essa passagem, né? Tá ótimo. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Nós vamos fazer uma leitura do Evangelho de João, capítulo 18, versículo do 33 ao 37. De João se reportando a Jesus. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório, e chamou a Jesus, e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu o dizes, que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade.
todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Muito bem. Nós pedimos para que eu possa ler esse trecho, que é o tema da noite e é determinado pela casa. Interessante que Pilatos até ironizou. Depois mandou que escrevesse Jesus, Rei dos Judeus. Segundo Emmanuel, que era o instrutor espiritual de Francisco Cândido Xavier, que, diz ele, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus foi escolhido por Deus para que ele se tornasse o governador do planeta Terra. Então, vejam. Interessante dizer que Jesus, ele não precisava aprender nada com ninguém. Mas diz o Evangelho que Jesus, aos 12 anos, esteve presente no templo, em Jerusalém, e conversando com os doutores da lei, esses ficaram surpresos de observarem numa criança conhecimento muito acima do que eles já sabiam. Agora, há um certo mistério no Evangelho, porque dos 12 aos 30 anos, nada falam a respeito da atividade de Jesus. Há muitos escritores que dizem que Jesus fez muitas viagens e esteve com essênios, mas, como falamos, ele somente iniciou o seu trabalho aos 30 anos de idade. E era até uma surpresa, porque naquele tempo de Jesus, a média da idade era em torno de 40 e poucos anos. E por que ele deixou, então, para começar o seu apostolado aos 30 anos? É que ele não veio sozinho. Ele tinha uma equipe, e essa equipe tinha que se preparar. Então, alguns apóstolos eram muito jovens ainda, 16, 17 anos, e alguns já tinham uma certa idade, próxima dos 40, e então Jesus esperou que principalmente os jovens, ou aqueles que precisassem
de adquirir maturidade, estivessem preparados para o seu ensino. Então vejam que Jesus não veio sozinho e então aguardou que os seus companheiros estivessem preparados para poder iniciar o seu trabalho. Bom, imaginemos que fôssemos nós selecionar os discípulos. Provavelmente nós teríamos algumas dificuldades, porque, vejamos, Simão Pedro era assim, provavelmente poderia até negar, né? E talvez pudesse em alguns instantes ser violento, como de fato aconteceu. André, seu irmão, seguia mais ou menos as diretrizes de Simão. Levi, que mais tarde foi o apóstolo Mateus, ele era um cobrador de impostos, quer dizer, era um trabalhador de César. Temos ainda outros, por exemplo, Judas. Se fôssemos aqui organizar um grupo de jurados, provavelmente nós não aceitaríamos Judas no nosso grupo de trabalho. E também, provavelmente, não aceitaríamos a Tomé, que sempre duvidava. Por outro lado, o apóstolo João e Tiago, ambos filhos eram irmãos, então filhos de Zebedeu, eram ainda muito crianças. Bom, vejam que nesse trabalho de selecionar os companheiros, provavelmente nós não teríamos assim um sucesso, não teríamos uma aprovação. Mas o mestre os aceitou. Agora, por quê? Então, Jesus diz-nos no Evangelho, era, vamos dizer, um sublime educador, um educador por excelência. Então, podemos até dizer um divino oleiro. E esses discípulos que mencionamos, eles tinham as suas falhas, estavam em evolução, estavam em aprendizado, se é que podemos dizer assim. Mas sabemos que provavelmente já era um plano na espiritualidade e quando reencarnaram já tinham esse compromisso. Quer dizer, só era esperada a hora para que o grupo estivesse ali trabalhando. Então, podemos dizer que os discípulos eram discípulos de barro. Mas existem barro quebradiço e barro moldável. E diz os evangelhos, então, que esses discípulos foram moldados de tal maneira pelo Mestre Jesus, e eles se tornaram, vamos dizer assim, trabalhadores do Senhor, para que o ensino pudesse
passar por muitos e muitos anos e quem sabe muitos séculos. Na época de Jesus, a Palestina, ela tinha dois poderes, isto é, tinha o poder religioso, que era fundamentado no templo para divulgar e cuidar dos ensinos de Moisés, cuidar então das Escrituras. Então era o poder religioso. E nessa época também existia o poder de Roma. Então, vamos dizer, Roma dominava praticamente uma grande parte do mundo. Agora, os ensinos de Jesus eram bem aceitos por as pessoas simples, humildes, trabalhadores, mas ele era muito criticado pelos fariseus, os escribas, porque Jesus trazia uma mensagem que conflitava com o ensino que eles pregavam. E então esses religiosos da época, eles se puseram contra os ensinos de Jesus e resolveram que deveriam então provocar uma revolta e a crucificação daquele mestre. Acontecia então que os fariseus, eles não tinham assim autoridade para crucificar alguém, a não ser que o poder de Roma autorizasse. Então, aí que entra Pilatos, né? Pilato, então, era vamos dizer, o preposto de Roma na Palestina. Ninguém podia ultrapassar as suas ordens. Ele era realmente o líder máximo. E os judeus, então, querendo sacrificar a Jesus, então, e não tendo autoridade para isso, quer dizer, não tendo essa possibilidade, foi aí que eles consultaram a Pilatos. Já haviam julgado, mas precisava da aprovação de Pilatos para que pudesse, então, ocorrer uma crucificação. Agora, por que Roma evitava que assim acontecesse? Porque cada um que fosse sacrificado era um a menos que estaria pagando os impostos a César. Foi aí, então, que os judeus levaram Jesus ao pretório e buscaram a aprovação de Pilatos. E foi aí que o Pilatos perguntou: tu és rei? Você diz, respondeu Jesus, você diz. E se eu fosse rei, os meus ministros estariam aqui me defendendo.
E Pilatos insistiu. És então rei? Foi aí que Jesus, sabiamente, falou, oh, o meu reino não é deste mundo. Lógico, né? O reino de Jesus, ele era muito acima de uma luminosidade intensa. E então ele realmente confirmou o que Pilatos estava perguntando. Você é rei? Não, eu sou rei. Mas o meu reino não é deste mundo. E de que mundo que Jesus então falava? Imaginem, há 2000 anos então atrás, a dificuldade de entender uma mensagem cristã. Né? Quer dizer, então, Jesus, lógico, ele, sendo governador da terra, ele poderia, talvez, mandar um mensageiro, mandar um secretário, né? Vai lá atender o povo da terra. Mas ele achou que era a oportunidade dele vir em pessoa, porque a mensagem que ele trazia era muito superior, muito elevada em relação à compreensão do povo daquela época. Então, vamos dizer assim, por que Jesus não veio antes? Bom, todos aqueles profetas que as Escrituras nos falam, todos eles foram enviados por Jesus. Porque Jesus, sendo o grande governador, então ele mandava os seus mensageiros. E muitos foram sacrificados. Mas chegou uma hora que ele deliberou. Ele mesmo estaria presente aqui para ensinar os seus ensinos. Mas, companheiros, os ensinos do mestre teriam assim desaparecido se não fosse o trabalho dos apóstolos, fazendo anotações, dando exemplos e seguindo os dizeres do mestre, quer dizer, fazendo acontecer os fatos extraordinários. Porém, vamos dizer assim, que o ensino do mestre tinha como objetivo principal falar da vida futura. Não era aquele dia a dia que ele muitas vezes utilizava de parábolas, de fábulas, como nós fazemos com as crianças, simplificando. Então Jesus também usou desse recurso, assim, com parábolas, fábulas e comparações, né? Bom, mas com o julgamento que ocorreu, praticamente os discípulos, assim, provavelmente se dissipariam, isto é, aquele grupo, ele ficou assim, vamos dizer, sem a proteção, ficaram sem o protetor. E vejam que durante a crucificação, os discípulos procuraram se esconder, muito amedrontados e tal. Diz-nos os ensinamentos que apenas o menino, o apóstolo João Evangelista, junto a Maria, mãe de Jesus,
Maria de Magdala também. Então, só eles presenciaram. Então, naquela época, era comum que aquele que fosse crucificado, no final da crucificação, a ordem era quebrar as pernas do ser crucificado e pegar e jogar no monturo. Era um vale e o corpo ficava ali exposto às aves, aquelas que buscavam destruir aqueles corpos mortos. Interessante dizer que Jesus, ele tinha alguns amigos dentre os homens do templo. Então, vamos citar dois: Nicodemos e José de Arimateia. Então, o que eles fizeram? Para que não se consumasse aquele ato de jogar o corpo para as aves de rapina, então eles foram a Pilatos e solicitaram que permitisse que eles retirassem o corpo da cruz e pudessem fazer um enterro normal, né? E então foi autorizado, embora a contragosto dos fariseus. Então José de Arimateia, mais Nicodemos e outros colaboradores, né, levaram o corpo do mestre e colocou lá vamos dizer, numa abertura própria para isso, nos jardins do terreno de José de Arimateia. E então, para o poder de Roma e o poder farisaico, estava encerrado. Então, não haveria nenhuma hipótese de que o movimento do cristianismo continuasse. Mas, passado alguns dias, veio a notícia. Então, Maria de Magdala, Maria, mãe de Marcos, foram lá ao jardim de José de Arimateia para orar, né? Procurando o nosso mestre. Até alguém falou: mas o que queres, mulheres? Ele falou: estamos procurando o nosso mestre, né? O nosso mestre, o vosso mestre não está aqui. Mas não me toques, não fui ao meu Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus. E as senhoras então foram verificar onde o corpo de Jesus havia sido colocado e nada encontraram, viram lá apenas um lençol. E diz os ensinamentos que era uma pedra muito grande para tirar a porta do túmulo, a abertura do túmulo, então, e que precisariam várias pessoas fortes, né, para
para fazer aquele trabalho. E, como não se tinha ouvido nada, talvez, que mistério que aconteceu, a verdade, até os guardas ficaram também surpresos e foram. Olha, o corpo de Jesus saiu, não está mais lá. E, no entanto, o mestre se apresentou aos discípulos e mostrando a eles que o trabalho não havia encerrado. O trabalho apenas estava começando. E que eles deveriam voltar a Nazaré, a Galileia, e continuar o trabalho, porque era necessário que os seus ensinos continuassem. Convém dizer que esse fato do desaparecimento do corpo de Jesus foi assim significativo, porque, vamos dizer, com a morte do mestre, estaria tudo acabado. Mas, como ele se apresentou aos discípulos, então ele provou a imortalidade da alma. Aí os discípulos que estavam assim, preocupados, cabisbaixos, abatidos, vencidos, eles adquiriram novo ânimo e começaram então a dar continuidade ao trabalho de Jesus. Então vejam, com essa atitude do mestre, ele provou a imortalidade da alma. Então, o corpo, sim, estava liquidado, mas a alma continuava. Mas, mesmo falando com relação ao corpo, até hoje nenhum dos livros religiosos fala o que aconteceu na realidade com o corpo de Jesus. Podemos dizer que houve uma decomposição. Os elementos voltaram para a natureza, tal, e então Jesus, ele provou que era, vamos dizer assim, era necessário continuar o trabalho e que a alma era imortal. Quer dizer, então, quando a turba da época optaram para que Barrabás que fosse libertado e Jesus fosse sacrificado, cabe dizer que a humanidade da época, bastante ignorante, evidentemente, achavam que seria melhor sacrificar um mestre e deixar em liberdade Barrabás. E podemos dizer que até os dias de hoje ainda existem os Barrabás que são libertados, e enquanto Jesus, que foi sacrificado, continua fazendo suas curas, vamos dizer assim, amparando as almas. Então, nós
ainda, quando pensamos em Jesus, nós vemos o Mestre na cruz. Quer dizer, nós imaginamos Jesus na cruz sendo crucificado. Mas Jesus está numa, vamos dizer assim, num patamar tão alto, e então é preciso lembrá-lo com essa beleza, nessa situação. Então vejam, por que ele falou, o meu reino não é deste mundo? Lógico, o reino de Jesus é muito, muito acima. E então a lição do Evangelho nos diz assim, nós também podemos edificar o nosso reino. Podemos edificar o reino dos céus em nós mesmos. Agora, por quê? O Evangelho nos fala de uma rainha da França e que ela deu a mensagem a Allan Kardec, ao grupo que realizava os trabalhos da codificação. Então, essa rainha, ela nos fala que ela, quando passou para o plano espiritual, ela esperava lá continuar com aquela pompa, com aquela bajulação. Quer dizer, ela imaginava que, indo para o plano da espiritualidade, todos aqueles bens acompanhariam, quer dizer, ela continuaria reinando. Mas diz o Evangelho, ela ficou muito surpresa, porque ela encontrou no mundo da espiritualidade pessoas que eram aparentemente muito insignificantes aqui, eram trabalhadores, servidores, e, no entanto, quando ela chegou no mundo espiritual, essas pessoas simples, humildes, estavam num padrão muito acima. Então, o que nos diz o Evangelho? Que você pode ter uma realeza terrestre. Nós podemos ter muitas coisas, muitos bens materiais, mas o importante é ter uma realeza no mundo da espiritualidade. O que isso quer dizer? Então, o nosso reino também não pode ser desse mundo. Dizem os escritores que quando vamos partir para o plano espiritual, todos os bens que porventura temos, bens materiais, quando muito, eles podem nos proporcionar um velório de categoria. E as pessoas, os amigos, companheiros e tal, por mais que eles queiram fazer por nós, eles conseguem fazer o acompanhamento até a necrópole, né? Mas aquilo que estiver edificado no coração, aquele bem que tivermos conseguido conquistar com a passagem, com esse estágio terreno, esse vai falar por nós. Então, diz o Evangelho,
o que fala por nós no mundo da espiritualidade é o bem que fizermos. São as obras. Bom, então, vejamos. Quando Jesus estava apresentando o seu ensino, como falamos a princípio, as pessoas não entenderam, porque era lógico, né? Mesmo que Jesus fizesse aquelas comparações, os ensinos da forma mais simples, mas ele afirmou que enviaria o Consolador. Enviaria o Consolador. E que repetiria o que ele ensinou e muito mais. Nós, os companheiros da doutrina espírita, achamos que, ou temos essa confiança de que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Mas podemos, vamos dizer, é possível que essa verdade seja... Está na hora. Temos aí o tempo para concluir. Então, é possível que venhamos a deturpar os ensinos, né? E que o aprendizado não seja seguido como o mestre realmente previu e como foi ensinado na codificação. Bom, se a doutrina espírita é o Consolador prometido, então podemos perguntar, por que essa revelação ela não aconteceu dentro das religiões tradicionais? Então, vejam que o Alto procurou, então, fazer com que essa revelação ela se desse fora das linhas religiosas. Por quê? Porque em todos os tempos as religiões sacrificaram os enviados. Muitos exemplos de Joana d'Arc, João Hus e outros que vieram e recebiam orientações do mundo espiritual, eram médiuns e foram sacrificados. Bom, então, para que possamos aproveitar realmente os ensinos da doutrina, é necessário que haja essa edificação em nós do reino de Deus. Né? Então, com humildade, simplicidade, com a caridade, enfim, com todas as virtudes que possam fazer com que haja um entendimento completo dessa doutrina e, principalmente, do reino dos céus. Então, companheiros, podemos dizer que para todos nós estarmos aqui nesse aprendizado é uma bênção. E
E para que essa bênção seja edificada em nós, quer dizer, possamos recebê-la, é fundamental lembrar sempre dos exemplos do Mestre e fazer o possível para seguir dentro daquilo que for possível. Então, e assim, sem dúvida alguma, vamos progredindo e poderemos, quem sabe, conseguir uma realeza no mundo espiritual. Que o Mestre nos abençoe e, então, vocês vejam o assunto. O meu reino não é deste mundo. Foi uma resposta a Pilatos. E se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros estariam aqui fazendo a minha defesa. Foi o que Jesus, então, claramente demonstrou com o ensino para que ficasse, então, para a posteridade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Oba. Posso sentar lá? Sento aqui. Queremos agradecer a presença de todos e que possamos, na próxima semana, estarmos reunidos para mais uma noite de Evangelho. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, depois dessas grandes explicações, que o nosso mundo também não é esse mundo. Hoje vivenciamos uma experiência humana, mas somos espírito. E o nosso caminho, a cada degrau, ensinado pelo Mestre Jesus, é nos elevar, chegar um dia ao reino dos anjos, e possivelmente um dia seremos de Cristo. Levamos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, esse grande ser que nos diz onde ir, como ir e como fazer, para que nós possamos nos elevar. Mestre amado, só temos de te agradecer por essa grande mensagem que nos deixaste, e tão preocupado conosco, mandou mais que necessitava, além dos seus discípulos, mandou um codificador chamado Kardec. Mestre amado, não temos palavra para te agradecer. Mais uma vez, aqui estamos servindo no teu Evangelho, praticando-o, pelo menos nesse momento, Pai. Queremos elevar nosso pensamento a Ti e pedir o Teu auxílio para que possamos cada dia melhorarmos. Que Jesus nos abençoe, nos transporta de volta para o nosso lar, que nos possamos adquirir tudo que viemos buscar e cada entendimento, cada dia melhorarmos no degrau da evolução. Que o Mestre amado nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.